Olá a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas sobre o edital Merece, Prêmio Banrisul Cultural de Impacto Social. É uma alegria receber vocês nesse momento preparado, especialmente para apresentar o edital, esclarecer as dúvidas e orientar as organizações da sociedade civil interessadas em participar desta primeira edição do prêmio. Estamos transmitindo ao vivo do estúdio multimídia do Banrisul. Participam dessa live o diretor de Programas e Projetos Sociais do Banrisul Cultural, Benhur Bortolotto, e a gerente de Programas e Projetos, Gabriela Conrad, que junto comigo irá apresentar os principais pontos do edital e responder as perguntas enviadas. Eu sou Gabriela Marlucci, analista de Programas e Projetos, e farei a mediação deste encontro. No suporte da transmissão, contamos também com os analistas Saulo Inter e Ana Maia, que estarão acompanhando o chat e organizando as perguntas. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer um agradecimento especial à equipe da Universidade Banrisul, ao Marcelo Robaina, Marcos Moraes e Angel, pelo apoio na realização dessa transmissão. Agora, convido o diretor Benhur Bortolotto para dar as boas-vindas e compartilhar um pouco da importância do Prêmio Merece. Obrigado, Gabriela Marlucci, Gabriela Conrad, e nós temos ainda a Gabriela Munhoz, lá no Instituto, que está nos acompanhando, esse time de peso de Gabrielas. Quero dar as boas-vindas a todos e todas, a mais uma live Tira Dúvidas que o Banrisul Cultural, com sua equipe técnica, realiza para ampliar o acesso aos nossos editais. Hoje, o nosso edital é o Merece. Merece é parte responsiva do agradecimento, assim como de nada, ou não por isso, ou não tem de quê. Ao promover o Prêmio Merece, o Banrisul Cultural busca reconhecer organizações da sociedade civil que promovem a educação, a cidadania, a cultura, o esporte, o bem-estar, enfim, organizações que atuam em prol de suas comunidades nas mais diferentes áreas. Nós, no Banrisul Cultural, acreditamos que, ao fazer isso, estamos fortalecendo essas iniciativas que tornam a nossa sociedade mais justa, mais inclusiva e mais feliz. Mas nós também enxergamos esse prêmio como uma oportunidade de troca de experiências e de conhecer iniciativas bem-sucedidas, de ver o que está dando certo, em todo o nosso Rio Grande do Sul, de olhar para o Rio Grande do Sul como um todo, para a sua diversidade e para a generosidade que caracteriza o nosso povo gaúcho. Então, desde já, parabéns a todas as instituições que estão nos acompanhando, todas as organizações que atuam com força nas suas comunidades, e espero que essa premiação seja um momento para celebrar o trabalho que os nossos 50 vencedores fazem para que nós possamos ter um Rio Grande do Sul cada vez mais feliz e mais justo. Muito obrigado. Muito obrigada, diretor Benhur. Antes de iniciarmos a apresentação, é importante dizer que todos os editais do Banrisul Cultural contam com intervenções artísticas. Nesta edição, a artista convidada pela curadoria é Nietzsche Mendonça, natural de São Leopoldo, cuja trajetória transita entre a arte têxtil, a ilustração, a produção cultural e a arte-educação. O edital conta também com um pôster exclusivo para download e impressão. Dessa forma, buscamos fazer com que a leitura do edital não seja apenas funcional, mas também uma experiência sensível de valorização da arte e da cultura produzidas em nosso estado. Agora, vamos apresentar de forma objetiva os principais pontos do edital. Convido a gerente Gabriela Conrad para conduzir essa apresentação. Obrigada, Marlucci. Obrigada a todos pela presença. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação antes de abrir efetivamente para tirar as dúvidas. E vocês já podem ir encaminhando as dúvidas pelo chat. Nossos colegas já estão dando suporte para vocês. Então, vamos lá?
Bom, esse é um edital de premiação, ele tem um caráter de premiação em dinheiro, então a gente vai reconhecer iniciativas de organizações da sociedade civil que realizaram iniciativas de impacto nos últimos 24 meses, tá? Essas iniciativas, elas podem vir por meio de ações e projetos que promovam a cultura, que promovam a cidadania, que promovam o desenvolvimento social e comunitário, também educação, esporte, lazer, meio ambiente e a inclusão digital. Então, a gente tem um valor de R$ 2.500.000 do Banrisul Cultural e a gente vai conceder 50 prêmios para 50 organizações da sociedade civil contempladas. Esses recursos, eles não vão precisar ser utilizados, os recursos da premiação, para a continuidade das iniciativas, mas podem ser usados para a continuidade das iniciativas inscritas no edital. Mas a entidade vai poder usar o recurso como bem definir, como bem entender. Então, esse edital ele está selecionando organizações da sociedade civil, que são entidades privadas sem fins lucrativos, que vão se enquadrar nos requisitos, no objeto do edital, na verdade, que define o que é uma organização da sociedade civil, né? Então, a gente entende que ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, ela é de interesse público, e é uma entidade que não vai distribuir entre sócios, entre dirigentes, entre empregados, os resultados, as sobras, os excedentes, nem parcelas do seu patrimônio, e vai aplicar todo o recurso que recebe na consecução do objeto social. E essa regra, ela tem que estar bem clara no estatuto social da organização, que vai ser um documento obrigatório que vai ser solicitado na inscrição. Além disso, a organização da sociedade civil, ela tem que ter um CNPJ ativo por pelo menos 2 anos da data de inscrição. Isso vai ser comprovado através do cartão CNPJ, que a entidade também vai precisar apresentar. E ela tem que ter sede no estado do Rio Grande do Sul. Então, além disso, né, além dessa regra que define o que é uma organização da sociedade civil inspirada na MIROSC, no marco regulatório das organizações da sociedade civil, ela tem que ter finalidades ou objetivos que são voltados à promoção de atividades de interesse público nas áreas que vão ser contempladas pelas iniciativas do edital. Então, cultura, cidadania, desenvolvimento social, esporte, lazer, entre outros. Cada entidade vai poder inscrever apenas uma proposta para concorrer à premiação no edital. E aí não vão poder se inscrever as pessoas jurídicas que não se enquadrem ali nos requisitos, né? Que então são pessoas jurídicas com fins lucrativos, pessoas jurídicas que não tenham no seu estatuto essas definições para a organização da sociedade civil, também não vão poder apresentar órgãos da administração pública, né? Ou aquelas entidades que já sejam parceiras do Banrisul Cultural nos seus projetos e programas. Então, tenham assinado termos de colaboração ou termos de fomento com o Banrisul Cultural no ano de 2026. Também não vão poder se inscrever pessoas físicas. E aí as informações que são obrigatórias na inscrição das propostas, que vocês vão fazer a inscrição pelo próprio site do Banrisul Cultural, no espaço destinado para a apresentação das propostas, né? Aí vocês vão ter que apresentar os dados da organização da sociedade civil, os dados bancários, um histórico da organização, né? Incluindo o tempo de atuação, quais são as atividades, qual é o público que é atendido por essa organização, a descrição das atividades que vão ser realizadas, lembrando que essas atividades têm que ter ocorrido nos últimos 24 meses, podendo elas estarem ativas ou não. Também os resultados alcançados, né? A gente quer avaliar o impacto social trazido por essas iniciativas, então vocês vão ter que apresentar dados, indicadores, evidências desse impacto social trazido com as iniciativas que vocês estão colocando em avaliação para receber a premiação. A abrangência, então o número de pessoas atendidas, direta e indiretamente, os benefícios que foram gerados para a comunidade, para o território onde essa organização atua,
Se houver parcerias, instituições parceiras, apoiadoras, quem são essas redes que essas organizações sociais elas possuem e a maneira como elas atuam na comunidade, enfim, e outras informações relevantes. Isso vai estar, no formulário de essas informações todas vão estar no formulário de inscrições e, além disso, as organizações têm que apresentar uma documentação obrigatória, como eu já havia mencionado, né, o cartão CNPJ, para comprovar que essa organização atua há 2 anos, pelo menos, tem um CNPJ ativo há 2 anos, o ato constitutivo da organização social, que pode ser o estatuto, não é, o ato constitutivo de uma fundação ou documento equivalente eh, que funde essa organização, ata de eleição da atual diretoria ou da representação legal, o documento de identificação do responsável, comprovante de endereço da sede da OSC, comprovante bancário, também um relatório, portfólio ou material comprobatório das iniciativas realizadas nos últimos 24 meses. Então, além de descrever as iniciativas, vocês vão ter que apresentar fotos, vocês vão ter que apresentar matérias de jornal, vocês vão ter que apresentar relatórios para comprovar que essas atividades foram efetivamente realizadas. E também o impacto gerado por essas iniciativas, né? Então, se vocês têm pesquisa, se vocês têm avaliações, monitoramento, material de imprensa, tudo isso vocês vão ter que apresentar e esse vai ser o objeto da avaliação da proposta. A seleção das propostas, então, como está acontecendo com todos os editais aqui que o Banrisul Cultural lançou nesse semestre, ela se divide entre a etapa de admissão e a etapa de avaliação do mérito. A etapa de admissão, a gente faz uma análise documental, uma conferência se a entidade atende ou não os requisitos do edital, e depois uma comissão vai fazer a avaliação do mérito da proposta. Então, na avaliação do mérito, e é importante já olhar esses critérios de avaliação para preencher a inscrição e verificar se as respostas que estão sendo dadas, elas estão respondendo a esses critérios, vai avaliar o impacto social gerado, a relevância dessas iniciativas dentro da comunidade, enfim, no contexto que a entidade está inserida. Também a abrangência dessas iniciativas, né, qual é o território que foi atingido, qual é a mobilização comunitária, se tem ou não capacidade de se articular em redes de parcerias e de apoiadores, se essas iniciativas, elas apresentam uma capacidade de sustentabilidade, então elas podem se manter, elas se consolidam ao longo do tempo. Também a inovação, que nesse caso aqui não é apenas inovação tecnológica, né, trazer abordagens, trazer metodologias, trazer soluções que sejam diferenciadas, que atendam, que enfrentem os desafios que a OSC está procurando resolver, procurando solucionar dentro da sua comunidade. E além disso, além da avaliação e da premiação em dinheiro, o Banrisul Cultural também vai fazer, em novembro desse ano, uma cerimônia de premiação. E essa cerimônia vai ter, além de uma data que vai ser proposta para o relacionamento das entidades, né, para palestras, para uma fruição cultural, a gente também vai entregar um troféu representativo do Prêmio Merece, e todas as entidades que forem contempladas no processo seletivo, elas têm que indicar pelo menos um representante da entidade que vai vir, então, a essa cerimônia, que vai ocorrer nos dias 6 e 7 de novembro, que vai receber o troféu, e aí, posteriormente, então, a gente vai fazer a premiação em dinheiro. Em relação aos prazos e cronogramas, então, as inscrições, elas já estão abertas, elas podem ser feitas no site do Banrisul Cultural, elas encerram no dia 21 de agosto, às 16h59. Depois começa a etapa de admissão, seleção, e depois que a gente tenha selecionadas, então, a gente, como eu havia falado, a gente vai ter o prêmio, esse evento merece, vai ser o momento de entrega da premiação dos troféus, e posteriormente, então, o pagamento
das premiações de dinheiro, que deve acontecer em novembro desse ano ainda. Então, mais informações no site do Banrisul Cultural, lá vocês podem fazer o download do edital e podem realizar a inscrição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, gerente Gabriela. Então, nesse momento, chegamos ao espaço reservado para responder as perguntas. Nossa equipe está acompanhando o chat e irá nos encaminhar as dúvidas. Bom dia, Gabrielas. A primeira pergunta que nós temos, da Amanda Carvalho, é se a conta bancária para inscrição no edital, se ela precisa ser exclusiva do Banrisul ou se ela pode ser outra conta. Bom dia. A conta não precisa necessariamente ser exclusiva do Banrisul. Pode ser de outra instituição bancária sem problemas. Uma outra dúvida que surgiu é de uma pessoa que tentou realizar a inscrição. Quando ela entrou no login, dentro da plataforma de inscrições, não apareceu o edital Merece. Isso é relacionado com a inscrição PJ e pessoa física. Vocês podem explicar um pouquinho? Isso, se tu tentaste te cadastrar como pessoa física, né, porque são 2 etapas, a etapa do cadastro no sistema do Banrisul Cultural e depois a etapa de inscrição. Então, se tu tentou te cadastrar como, né, tem um cadastro de pessoa física, para ti vai abrir apenas o edital mobilidade, que é o único edital aberto para pessoa física. A nossa orientação é que o cadastro seja feito em nome da entidade que vai concorrer, como pessoa jurídica, e aí quando for realizar a inscrição, vai estar aberto ali o edital e a possibilidade de tu poder te inscrever como representante dessa entidade. Ainda sobre a inscrição, a pessoa que se inscreve, ela pode estar usando um e-mail particular, individual dela, ou o e-mail precisa ser próprio da instituição, então um e-mail institucional? A gente sugere que seja sempre o e-mail de contato e o e-mail de cadastro seja sempre o da instituição, né, assim, de maneira que quando, ocorra mudanças ali do quadro, enfim, gerencial da entidade, do quadro operacional da entidade, o e-mail de contato conosco seja sempre esse e-mail institucional. Em relação a entidades que possuem mais tempo do que esses 2 anos exigidos pelo edital, serão avaliados sempre os últimos 24 meses de atividades ou um período maior de existência dessa entidade, ele tem algum peso nessa avaliação também? Pelo objeto do edital, a gente está colocando iniciativas que foram realizadas nos últimos 24 meses. Isso não significa que essas iniciativas elas não possam vir, né, ao longo dos anos, ao longo, enfim, da década, dos últimos 5 anos, mas elas têm que ter ocorrido nesses 24 meses e dentro desses 24 meses é o que vai ser avaliado, tá? Sobre a conta bancária, é preciso depois abrir uma conta específica para o recebimento do prêmio ou já pode ser uma conta existente da OSC? Pode ser uma conta já existente da OSC. Inclusive, ela deve ser informada no momento da inscrição ali no campo para dados bancários. Então, é importante informar corretamente ali os dados desta conta. E sendo a OSC selecionada, é para essa conta que vai ser feito o repasse financeiro. O Eduardo pergunta se os documentos comprobatórios de impacto podem incluir relatórios e reconhecimentos referentes à rede institucional da qual a OSC faz parte, desde que também sejam apresentadas evidências específicas das ações executadas diretamente pelo CNPJ inscrito. Pode, Eduardo, pode sim, mas destaca bem ali dentro desses relatórios, né, orienta ali a comissão de avaliação, ali o objeto do que ela vai avaliar, tá? Uma outra pergunta. Mudamos de endereço faz alguns dias e ainda estamos fazendo algumas adequações em relação aos documentos oficiais da OSC. Essa alteração, ainda por fazer, implica em alguma desclassificação?
Não, a gente pede o endereço um comprovante de endereço da OSC, né? Nesse caso, eu oriento, talvez ali tenha alguma alteração em relação ao endereço do cartão CNPJ para o endereço da sede, vocês apresentem junto com o comprovante de endereço da sede, a comprovação de que vocês estão fazendo essa troca, essa alteração, caso tenha conflito ali de endereço na documentação apresentada, tá? O Fábio Roberto pergunta sobre o uso da premiação. Embora o edital informe que o recurso pode ser utilizado livremente conforme as finalidades institucionais, existe alguma vedação específica para despesas administrativas, aquisição de equipamentos ou manutenção da entidade? Não existe vedação nenhuma. A gente não vai querer saber onde que vocês vão usar esse dinheiro. Ele é livre da organização fazer a escolha dela de acordo com as regras do instituto dela. Inclusive, por se tratar de um edital de premiação, a gente não tem prestação de contas do recurso aplicado. Trata-se de uma iniciativa que já foi realizada nos últimos 24 meses, então não é um projeto que vai vir a ser executado, não tem prestação de contas. Então, depois da assinatura do termo de premiação, que vai ser realizado na cerimônia, ou posteriormente, caso o responsável legal não esteja presente, encerra-se ali, né, depois da transferência do recurso financeiro para a conta bancária informada na inscrição. Uma outra pergunta do Eduardo Cardoso. Na etapa de avaliação, haverá algum limite recomendado para a quantidade de documentos comprobatórios anexados, ou a organização pode apresentar diferentes evidências para demonstrar alcance, resultado e impacto das iniciativas? Em princípio, não tem um limite de documentação, desde que sejam incluídas ali nos campos correspondentes, mas eu acho que, como orientação, assim, juntar nessa documentação os principais aspectos, os aspectos mais relevantes, né, de acordo com o histórico, com o portfólio, com relatórios, o que seja mais relevante sobre essas iniciativas dos últimos 24 meses, né? Não precisa vir um relatório extenso sobre todas as iniciativas da OSC, pode ser algo mais direcionado que seja mais relevante, assim, na visão da OSC. Pergunta da Carla. Aprovamos mudanças no regimento e estamos em processo de registro. Nesse momento, enviamos o documento antigo ou o atual, que ainda está pendente de registro? Nesse caso, se quando tu for realizar a inscrição tu ainda não tiver a mudança, vai ser a mesma recomendação do endereço. Apresenta o estatuto original e apresenta ali já a comprovação da modificação do teu estatuto, tá? Uma pergunta da Elisete. Não temos comprovante de endereço por sermos uma entidade de escola pública. Quem paga as contas estão no nome da SEDUC. Podemos acrescentar uma declaração de endereço junto com o cartão CNPJ em que apareça o endereço? O edital pede o comprovante de endereço da sede, onde a organização funciona. Então, a organização tem que ter pelo menos algum comprovante que demonstre onde é que ela atua, onde é que ela trabalha, tá? A dúvida que tem surgido é se existem impostos que vão incorrer dentro no desconto no prêmio recebido. Pode ocorrer impostos, dependendo de como essa OSC ela está enquadrada no sistema tributário, tá? Eventualmente ela é isenta, eventualmente ela não é isenta de determinados impostos. Então, o Banrisul Cultural ele não vai reter impostos. A premiação vai ser no valor bruto de R$50 mil, mas caso essa entidade tenha impostos, ela vai ter que recolher e fazer os pagamentos devidos. Então, nesse caso, a nossa orientação é que a entidade se consulte o seu próprio contador. A pergunta do Caco Xavier.
No caso de um espaço que já existe há 10 anos, com o CNPJ do representante criador, ele pode participar? O CNPJ tem que ser da OSC e ele tem que ter 2 anos de atuação. O CNPJ tem que ser da organização da sociedade civil. Também podem surgir dúvidas ao longo da inscrição, então a gente, além de disponibilizar esse espaço aqui, Tira Dúvidas, que depois vai estar disponível no YouTube do Banrisul Cultural, no canal do Banrisul Cultural, a gente também fica à disposição, através do e-mail, que é social@banrisulcultural.com.br. Então, até o dia 21, surgindo dúvidas, a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. A gente aguarda alguma dúvida que possa surgir ainda aqui no fim da live, mas a gente, como eu retomei aqui, a gente fica à disposição, enfim, para prestar esclarecimentos para as OSCs, e a gente espera que esse edital, ele, sendo a primeira edição, ela seja uma edição de sucesso, que seja a primeira de uma jornada de ações que o Banrisul está desenvolvendo para fortalecer justamente esse laço, não apenas cultural, mas social importante do terceiro setor, sendo uma iniciativa que o Banrisul valoriza, né, essas organizações do terceiro setor que trabalham em prol das comunidades e dos territórios que atuam. Gabriela, quer fazer uma consideração final? Acho que é isso. Nós seguimos nos colocando à disposição, então, pelo e-mail social@banrisulcultural.com.br. Estaremos disponíveis até o último dia ali de inscrições, acompanhando vocês, as dúvidas, eventuais dúvidas que forem surgindo. O edital completo e todas as informações estão disponíveis no nosso site. E agradeço a companhia de vocês na manhã de hoje. Acho que seria isso, então. Até a próxima, pessoal.